Feliz sábado a todos. Estamos aqui neste sábado, então, para louvar a Deus. E nesse momento vamos cantar uma música muito especial antes da pregação da nossa irmã Cássia. Cássia, não posso esquecer. Ao som da música nos colocamos em pé. Aqui estou, usa-me. Senhor, eu sei que te sou, usa-me conforme teu querer. Usa-me conforme teu querer. Pra levar amor ao mundo, mas sei que para isso eu preciso receber teu poder. Sou amor, aqui estou, usa-me. Eu sei que sou, usa-me conforme teu querer. Usa-me conforme teu querer. Agora eu convido a todos que se puderem, vamos nos colocar de joelhos e falarmos com Deus. Querido Deus, Pai, nós estamos hoje aqui na Tua Santa Casa nesse dia para poder Te adorar, para conhecer a Tua mensagem que o Senhor tem revelado no nosso coração. Pedimos ao Senhor que abençoe a todos que estão aqui, aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que estão doentes, que o Senhor possa conceder, Senhor, cura, aqueles que estão desanimados, que o Santo Espírito possa entrar no coração. Por favor, a Deus, que a nossa mente e o nosso coração estejam conectados à Tua verdade, para que possamos, ó Pai, guardá-la no nosso coração praticado. Nos acompanhe nesse momento, que Teu Santo Espírito nos guie nesse estudo, é o que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é um dia muito especial. Sábado a todos. Hoje é um dia missionário da
da mulher adventista. Você que é mulher, você que é menina, Deus te chamou para fazer parte de uma missão muito especial. Nesse momento, eu quero convidar a todas as mulheres que passem aqui à frente. A gente vai ver agora 2 recadinhos bem especiais. O primeiro que a gente vai ver é da nossa líder da União Brasileira, a Denise Lopes. Vamos ver o que a nossa líder tem para falar para cada um de nós. Olá, minha amiga! Olha, eu estou muito feliz. Uma alegria imensa em poder acompanhar as redes sociais e ver esse movimento do Lençol Maior. Como é gostoso a gente fazer parte de um grupo que compreende seu propósito, que veste o silêncio, não tem receio de manifestar a sua identidade, a sua marca, né, o objetivo pelo qual nós somos vestidas. Nós somos mulheres que levam a luz, e essa luz é Jesus. E a gente faz isso, compartilhar Jesus também na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas orações, a preocupação que nós temos com as pessoas, seja da nossa família, dos nossos queridos, dos nossos vizinhos, desconhecidos. Fazemos isso de compartilhar Jesus quando a gente prega a palavra. Então, louvado seja Deus por sua vida, amigo. Ele abençoe você, que ele mantenha sempre essa chama do amor obedecida no seu coração, para que você possa continuar sendo fiel, que você continue iluminando a sua vitória com essa luz que só vem dele, não é? Então, obrigada pela sua participação na semana, pelo seu empenho, seu trabalho, seu testemunho. Muito obrigada porque você iluminou a vida de muitas pessoas nessa semana. Mas nosso compromisso não para por aqui. A gente vai continuar nesse propósito até Jesus voltar. E nos próximos dias você vai acompanhar vários testemunhos de nós que nos encaminharam e nós vamos compartilhar esses testemunhos aí nas redes sociais. Então receba o meu abraço, mas sobretudo receba a bênção de Deus, receba assim e seja feliz caminhando, porque tem muita coisa para a gente fazer aí. A gente tem muito ainda que iluminar nossa casa e esse mundo. Um grande abraço para você e que Deus abençoe. Amém. Mas não para por aí não. A nossa líder da associação também, a Mônica Braga, ela quer deixar um recadinho para a nossa líder. Que especial foi essa semana, hein? Quantas mulheres envolvidas na Semana do Lenço Amarelo. Eu sou muito grata a Deus por saber que aqui, em nossa associação, temos um exército de mulheres que estão, de uma forma ou de outra, levando luz. Hoje é um dia muito especial, onde celebramos as bênçãos de Deus e a conquista de pessoas para Jesus nesse primeiro semestre. Mas o mais importante nesse sábado missionário da mulher adventista é a importância de nos conscientizarmos que devemos, todas nós, nos envolvermos na missão, levarmos o Evangelho a todo mundo, para que Jesus possa logo voltar. Por isso, mulheres, mas vocês, homens, jovens, adolescentes e crianças também, meu convite é para todos, que nesse sábado, para que esse sábado seja uma inspiração em sua vida, e que você tome a decisão agora de ser um representante de Jesus a todos com quem você entrar em contato. Eu vou pedir, meninas, para vocês ficarem aqui à frente. E eu quero dizer algo muito especial para vocês. Deus tem algo muito especial, um plano muito especial na vida de cada uma de nós. Nós não estamos nesse mundo aqui de passagem. Deus quer usar a cada uma de vocês para continuar sendo luz nesse mundo. Nós, a igreja, nós somos gratos a Deus pela vida de vocês, porque vocês são luz em casa, na rua, aonde vocês estão, vocês fazem a diferença. E vocês sabem, né? A mulher tem um toquezinho especial. E esse toque, esse amor, é o que vocês podem compartilhar ao mundo e mostrar o amor de Deus através da vida de vocês. Então agora eu quero dizer à igreja que vocês estão comprometidos a orar por cada mulher que está aqui apoiado. Deus chamou cada um de vocês para cumprir a missão. E Deus chamou cada um de nós para cumprir a missão. Com dons e talentos diferentes. Mas vocês são muito
importantes para Deus e para essa missão também. E é desejo de Deus para que cada um de nós estejamos firmes e fortes, preparadas para a volta de Jesus, mas a gente precisa levar as pessoas com a gente também. Nesse momento eu quero convidar o nosso pastor que passa aqui em frente. Ele vai fazer uma oração de consagração, pedindo a Deus que nos consagre a missão e nos prepare a trazer mais ousadias para estar aqui conosco. Primeiramente, louvado seja Deus, pela vida de vocês. Eu sou muito grato a Deus pelas mulheres dessa igreja. Olha só, a igreja sem mulheres, outra assim, é só os homens, não fica muito não, né? É mais bonito com vocês outros. E graças a Deus pela você como mulher, nós sabemos que na nossa igreja mundial temos mais mulheres do que homens. Então, vocês são grande parte, grande força da igreja. Eu queria dizer algo, amadinhas, a nossa diretora do Ministério da Mulher, que é doente, ela queria muito estar aqui com vocês, mas ela mandou um abraço. Vamos orar pela Fátima, né? Ela ficou gripada também, doentinha, mas deixou esse abraço carinhoso para vocês nesse dia. Vamos orar? Pai eterno, nosso Senhor, eu quero lhe agradecer, Pai, por cada mulher que nossa igreja. Amém. Elas são um presente que o Senhor nos concede. Elas são uma força muito importante na tua igreja e nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos concede dons especiais e nesta igreja nós vemos como as mulheres colocam esses dons ao teu serviço. Amém. Por isso eu peço, ó Pai, de forma especial, uma consagração sobre a vida delas, para que a missão possa estar no coração, assim como nós também colocamos as suas mãos para te servir. Louvado seja o Pai, cada um que estão, assim também não puderam estar, Senhor, mas que nesta igreja sempre possamos contar com essa força divina e as bênçãos que o Senhor concede também através deles. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor, a dedicação que Senhor faz celebrar você e esse dia está. Esse é o presente, né, que a nossa diretora deixou com muito carinho para nós. Vou pedir para a gente se reunir rapidinho para tirar uma foto aqui. Dá um sorriso bem bonito. Obrigada, meninas. Que Deus possa abençoar. Não se esqueçam que Deus possa nos ajudar a florescer assim como essas lindas flores. Muito obrigada, agradeço de coração a nossa diretora pelo carinho e pelo que ela deixou para nós. Muito bem, agora mesmo para projetar o nosso tema. Hoje nós vamos estudar uma história muito especial. Uma história de uma pessoa que foi chamada por Deus para cumprir uma missão muito importante. Uma pessoa que teve coragem, que confiou na palavra do Senhor e que foi totalmente usado por Deus. Muito bem. O tema de hoje, né, que é um tema justo do Ministério da Mulher, é plenitude da missão. Porque o foco desse ano é para que nós sejamos pessoas consagradas, para que nós nos cuidemos da nossa saúde, mas cada um de nós temos um propósito. E qual é o propósito de Deus para nós aqui nessa terra? Muito mais do que ter uma profissão ou ter coisas aqui, porque a gente sabe que esse mundo é passageiro, né? O propósito que Deus tem para nós nesse mundo é pregar a missão, plenitude da missão. Sermos homens e mulheres missionários de Deus. Eu vou pedir para passar para o próximo slide, por favor. Agora é a nossa vez. Missão e adoração. Não tem como eu ser missionária se eu não sou adoradora. Não tem como eu ser missionária se eu não sou adoradora. Os dois andam juntos. A adoração, tem gente que pensa que adorar a Deus é somente vir no sábado, ler a Bíblia e pronto. Fui na igreja, participei do culto, fiz a escola sabatina, cumpri. Já sou adoradora. Será que é somente isso, adoração? A adoração vai muito mais do que estar aqui dentro da igreja. A adoração é um estilo de vida.
Porque se você adora a Deus aqui dentro, você também adora a Deus lá fora. Nós devemos adorar a Deus com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nos lugares em que vamos, nós representamos. Se lembre, cada um de nós somos representantes do céu. E que responsabilidade, né? Deus poderia ter colocado anjos em nosso lugar, mas Ele escolheu vocês e escolheu eu também para poder fazer parte dessa missão. Então, eu não posso ser missionário se eu não adorar a Deus. E para adorar a Deus, tenho que entender que Deus tem um propósito na minha vida, que é a missão. Vou pedir para passar para o próximo slide, por favor. Como eu falei para vocês, a história da pessoa que a gente vai estudar hoje é sobre Elias. Na época de Elias, o povo de Israel estava muito longe dos caminhos de Deus. Vocês conhecem Elias? Só para detalhar um pouquinho aqui. Nessa época houve muita idolatria. O povo de Deus estava longe dos caminhos de Deus e muitos deles estavam fazendo parte do reinado de Acabe. Como vocês sabem, esse rei foi o rei que foi devoto a Deus. Porque naquela época eles adoravam o Deus pagão, que era Baal. E se vocês não sabem, ele era casado com Jezabel. Lembra de Jezabel? A história da mulher que infelizmente, ela foi usada, para corromper parte do povo de Deus. Mas nós vamos ver aqui a coisa mais importante. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, quando nós decidimos escutar a voz de Deus, Deus opera e pode fazer coisas grandiosas, através da fé e oração. Então, como nós podemos ver aqui, Elias cultivava uma vida de fé e oração. Nós vamos conhecer alguns aspectos da vida de Elias em que ele passou por momentos difíceis de provação. Mas antes desse momento que ele teve que tomar decisões, ele tinha, na sua vida pessoal, um contato com Deus. Era um homem que orava, um homem que buscava a vontade de Deus e um homem que pedia a orientação de Deus para a sua vida. Elias cultivava uma vida de fé e oração, sustentava o ministério reservado à luta pela preservação, regeneração da adoração ao verdadeiro Senhor. Elias foi chamado por Deus para abrir os olhos da vida do povo, para mostrar a Israel de que eles estavam longe do caminho e que aquela não era a vontade de Deus e eles tinham que abrir o olho para realmente cumprir a mensagem de Deus e voltar a adorar a Deus. Muito bem, vou pedir para passar para o próximo. A adoração é submissão completa a Deus. Assim como, vou fazer uma comparação para que vocês entendam, né? Quando uma pessoa casa com a outra, né, a mulher, nós somos submissas ao nosso esposo. E a mesma comparação com o nosso relacionamento com Deus. Nós somos casados com Jesus. No dia do seu batismo, você fez um compromisso diante ao mundo de que você estava aceitando ser servo, filho, casando com Jesus. Nós devemos ser submissos. Vocês sabem, né? Uma luta está aqui na terra e a luta que nós temos todo dia para melhorar aqui é o nosso caráter. Então, às vezes, nós queremos as coisas da nossa forma, do nosso jeito, e até com Deus, às vezes, falhamos. Senhor, eu quero dessa forma, eu quero desse jeito, porque assim vai ser melhor. E não é assim que funciona. Porque se eu sou submisso a Deus, eu vou entender de que a vontade de Deus sempre é melhor, né? Às vezes, os planos que nós traçamos e sonhamos não acontecem como a gente gostaria, mas Deus vê o que nós não vemos. Deus sabe que é melhor. E lembre-se, irmãos, mesmo que os planos mudem, passemos por tribulações e dores, a única coisa que Deus quer é salvar a cada um de nós. Como que nós podemos ser homens e mulheres submissos a Deus? Colocando Ele aonde? Em primeiro lugar. Se na primeira hora do meu dia eu não buscar sabedoria, força em Deus, a gente está morrendo grande perigo. Nós precisamos ser submissos a Deus e entender, Senhor,
Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim? O que eu vou passar esse dia? Entregar nas mãos de Deus. Senhor, esse dia é certo para mim. Eu não sei se vou passar por lutas, eu não sei o que vai acontecer, mas eu entrego o meu coração, a minha vida às tuas mãos. Eu decido ser submisso completamente a Deus. E ser submisso completamente a Deus é entregar a vida, entregar os sonhos, entregar todas as decisões, pedindo não que nossa vontade seja feita, mas que a vontade dele seja operada na nossa vida. Então, ser um verdadeiro adorador é ser submisso a Deus. Pode passar para Deus, por favor? Agora eu quero convidar vocês para nós abrirmos nossas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Tranquilo, irmãos, vamos aguardar um pouquinho. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Antes de nós começarmos a ler, vamos fazer mais uma oração de orientação do Espírito Santo. Oremos. Querido Deus, ó Pai, Senhor, nós estamos aqui para poder abrir o nosso coração e a nossa mente, para que o Senhor revele a Tua vontade na nossa vida. Por favor, Senhor, tire qualquer distração, qualquer preocupação do nosso coração, para que possamos estar 100% conectados contigo nesse momento. Nos acompanhe nesse estudo, pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No capítulo 17, no versículo 1, eu vou pedir se por gentileza alguém pode ler para nós. Capítulo 17, versículo 1 de 1 Reis. Então Elias, o presbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só que forte esse versículo, irmãos. Elias, ele entendeu de que ele deveria falar a verdade ao povo de Israel. E nesse momento, ele acabou desafiando o rei Acabe. Porque, como eu contei para vocês, o povo que estava fora dos caminhos de Deus, Israel, estava dentro de uma idolatria, esquecendo a verdade de Deus, a vontade de Deus, e vivendo a vida de qualquer maneira e adorando a deuses pagãos. Então Deus levantou a Elias para dizer a verdade para aquele povo, abrir os olhos daquele povo, e Elias fez duas coisas. Primeiramente, ele aceitou o chamado de Deus e ele teve coragem e desafiou ao rei. E ele diz aqui, duas coisas bem importantes. Quando ele vai desafiar Acabe, ele diz: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. Nesse momento, Elias disse na cara do rei: quem é o Deus verdadeiro aqui é Deus de Israel, não é Baal. Depois ele continua dizendo assim: nem chuva nos anos seguintes, não cairá nem orvalho e nem chuva. Vocês têm ideia do que é um homem chegar diante do rei? Porque naquela época, Baal era considerado Deus da chuva. Imagina você chegar para o rei e falar: não vai chover. Era uma funda direta para o rei. Ele desafiou o rei. E depois, continuando o versículo aqui, nós vamos continuar, no versículo 2, diz assim: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Olha só que coisa interessante, né? Naquele momento, Elias falou diretamente para ele: não vai chover, só vai chover quando eu falar que vai chover. E aí, quando você lê esse versículo, você se questiona: mas por que Elias falou dessa forma? Antes dele chegar a esse momento de coragem e desafiar ao rei para mostrar para o povo, aquele povo e o povo de Israel, que nosso Deus é o Deus verdadeiro, pode ter certeza, irmãos, que ele orava. Para ele chegar a esse momento de coragem, ele pode ter certeza que ele buscou muito a Deus e ele não teve medo do chamado de Deus, e ele foi com coragem e fé
Continuando no versículo 2, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, para Deus falar diretamente com ele. Vocês acham que ele estava cuidando de qualquer maneira? Não. Eu tenho plena convicção e certeza de que ele já estava desde antes do chamado dele olhando para Deus. E nesse momento Deus fala com ele e diz assim, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E eu fiquei impressionada com duas coisas nesse versículo. Deus deu uma ordem para ele. Deus pediu para ele falar a verdade, e ele falou. E Deus falou, saia daqui. Deus não falou, olha, se você quiser, você pode ir em tal lugar. Não, Deus falou, saia daqui e vá para o leste. E pediu para ele se esconder no riacho de Querite. Então, às vezes, Deus nos dá ordens para fazer coisas, para cumprir a missão, e a gente fica, não, Deus, eu vou ficar aqui na minha comunidade, vou ficar tranquilo, eu estou cômodo. Não, quando Deus nos der um chamado e uma ordem, não devemos ter medo e ter medo, temos que ter coragem de ouvir a voz de Deus e seguir. Continuando, aqui diz no versículo 4, Deus dá as indicações do que vai acontecer, Você beberá do riacho e eu dei ordem aos corvos para alimentarem lá. Irmãos, quando nós fazemos parte de uma missão guiada 100% por Deus, Ele mostra o caminho e Ele vai prover, Às vezes a gente fica preocupado, mas Senhor, o que vai acontecer agora, o que vai ser feito? Deus mostra o caminho onde devemos ir e Deus cuida. Deus é provedor. Ele vai dar as coisas necessárias de acordo com a necessidade da perspectiva dele, não da nossa. Porque às vezes a gente fala, ai Deus, eu só vou fazer isso se eu tiver isso. Não, diante da perspectiva de Deus, as coisas são diferentes. E continuando aqui, diz no versículo 1 que ele já havia provisto já o alimento para ele, E no versículo 5 diz, ele fez o que o Senhor me tinha dito. Eu fiquei impressionada. Imagina vocês irem mais ao rio e depois Deus dá uma ordem para sair. Ele não questionou a Deus nesse momento. Ele só cumpriu o que Deus pediu. Ele foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ele ficou lá. Isso me impressionou. Será que nós seguiríamos esse chamado de Deus ou ficaríamos preocupados? Ele cumpriu, ele não fugiu do chamado de Deus. E eu fiquei impressionada aqui que o cuidado de Deus, Deus é como um pai e uma mãe. Ele falou, filho, vai lá, cumpra a missão, eu vou cuidar de você. Eu vou dar o necessário, eu vou dar o alimento que você precisa. Já no versículo 6, Deus falou para ele, olha, eu vou mandar os corvos te alimentarem. E no versículo 6 mostra Deus cumprindo a promessa dele. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, de tarde, e ele bebia água. E sabe o que é interessante nessa história aqui? Porque os corvos são considerados animais do que? Imundos. Pode comer corvo? Não. Levítico, lá em Levítico, no capítulo 11, no versículo 15, está descrevendo que são animais imundos. Mas por que Deus usou eles? Era para mostrar para aquele povo de que as coisas que eles jamais imaginariam que ia acontecer, na ótica de Deus, o milagre de Deus é possível. E depois, continuando no próximo versículo aqui, nós vamos já para a segunda história. A primeira ficou algumas coisas aqui para nós guardarmos no nosso coração nessa noite. Deus levantou Elias. Elias falou sim ou não? A mensagem de Deus no chamado falou? Sim. Deus falou para ele o caminho que ele tinha que ir. Ele correu? Ele fugiu desse caminho, dessa missão? Não. Ele foi falar a verdade, não teve medo, e seguiu toda a ordem de Deus e confiou na promessa de Deus sem duvidar dele. Agora vamos para o segundo momento da vida de Elias, uma segunda história. Agora nós vamos
já no mesmo capítulo, né? No capítulo 17, no versículo 7, a história da viúva de Sarepta. Muito interessante essa história. No versículo 8, diz o seguinte. Eu começo do 7 para vocês entenderem o contexto. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Versículo 8. E então a palavra do Senhor veio a Elias. Deus falando com Elias. No versículo 9, Deus dá outra ordem para ele. A missão não parou, continuou. Diz: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, Sidom, e fique por lá. E Deus já tinha preparado, provisto o que ia acontecer com ele. No versículo diz assim, no versículo 9, na partezinha no final ali: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então, continuando no versículo 10, diz: e ele foi, segunda vez, não fugiu, não correu, seguiu a mensagem e a verdade que Deus tinha revelado para ele. Quando chegou à porta da cidade, ele encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Interessante, né? Não conhecia a mulher. Chegou na cidade e já pediu água para ela. No versículo 11, já descreve outro pedido que ele faz para ela. Ele diz assim: enquanto ela ia buscar água, eu imaginei essa cena quando eu li esse versículo. Ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas o próximo versículo é de cortar o coração. Olha a situação que aquela mulher estava passando. Mas ela respondeu: eu juro pelo nome do Senhor, meu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha no jarro e só um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. E olha a parte mais triste da história ainda: para que comamos e depois morramos. Nós imagina nós nessa cena, você pedir comida para uma pessoa que está te falando que é a última refeição da vida dela, que depois ela não vai sobreviver. A gente nunca pode esquecer, sabe, do milagre, do cuidado de Deus. Ali naquele momento parecia que não tinha mais saída, e a história está ruim e o momento está horrível. Mas Deus opera. Quando nós agimos com fé e confiamos de que Deus é o provedor da nossa vida, Ele opera. Vamos continuar lendo. Então, no versículo 13, Elias diz a ela: não tenha medo. E depois continua: vá para casa, faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim. E depois faz algo para você e para o seu filho. Eu imagino o coração daquela mulher, a cabeça estava apertada, imaginando, né? Porque nós mulheres a gente fica preocupada, né? Ainda mais em relação à comida, né? Quando você vê muita gente, Senhor, será que vai dar? Quem não orou pela multiplicação dos dias de alimentos, né? Que tem várias pessoas, você olha a comida e acha que não vai dar certo. E eu fico imaginando que essa mulher pensou assim: Senhor, será que vai dar certo? Será que essa comida vai alcançar para ele e para nós? Mas ela teve fé. Continuando o versículo, diz assim no versículo 14: pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Aí Deus falou uma promessa diretamente para ela. Assim, quando a gente fica preocupado achando que as coisas não vão dar certo. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que promessa linda, né? Deus falando assim: ó, não te preocupa, eu vou cuidar de ti. Eu sei que é pouca farinha, que é pouco azeite, mas eu vou cuidar de você. E Deus provê de uma forma maravilhosa. E sabe, eu fico impressionada de que às vezes a gente duvida do poder de Deus, e Deus cuida de nós nos mínimos detalhes.
detalhes, nos mínimos detalhes, e Deus estava aqui provendo para ela o pão de cada dia. No versículo 15, já descreve. Ela foi, né, ela não ficou lá discutindo com ele, falando: olha, isso não vai dar certo, não. A farinha não vai dar certo. Ela foi, ela teve fé na promessa de Deus. Ela foi, versículo 15, ela foi e fez conforme Elias lhe disseram. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. O azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aqui nós podemos ver que as promessas de Deus são fiéis na nossa vida. Sempre passamos por tribulações e que parece que não tem saída e que as coisas não vão acontecer, a gente começa a ficar desesperado e acaba esquecendo de que a gente tem um rei do universo, que é o dono de todas as coisas, que pode cuidar de nós. Deus, ele é um provedor e ele usa pessoas e situações para serem instrumentos através dele para ser bênção na nossa vida. Assim como Deus usou essa mulher nessa situação para ser bênção na vida de Elias. Mas olha só, quando a gente faz as coisas para as pessoas, a pessoa mais abençoada quem é? Somos nós. A viúva, ela sofreu. Vocês sabem, naquela época, as viúvas, elas eram rejeitadas, a sociedade não tratava bem. Mas aqui, Deus está mostrando que ele usa o improvável para mostrar o poder dele. E ela teve fé, ela confiou na promessa de Deus, Deus usou ela, né, para abençoar Elias, mas ela foi a pessoa mais abençoada. Porque Deus acabou cuidando dela e de seu filho. Continuando aqui, no versículo 17, diz assim, ó: algum tempo depois, o filho da mulher, da dona da casa, ficou doente. Eles já estavam ali morando bastante tempo, Deus já tinha cuidado deles, e agora chega uma situação mais complicada. Mais outra provação na vida dessa mulher. O filho ficou doente e foi piorando e finalmente parou de respirar. Imagina o coração dessa mãe. Eu fico imaginando o coração da mãe apertado nessa situação. E ali no versículo 18, ela diz, depois que ele acabou de respirar: e a mulher clamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Ela ficou indignada e nesse momento ela acabou esquecendo que o Deus que cuidou dela, que proveu o alimento para ela, e ela acabou só de pensar nela nos erros dela. Você está aqui para me condenar? Você veio para que meu filho morresse? Não, isso não era o plano de Deus. Vamos continuar. No versículo 19, Elias, usado por Deus, não brigou, somente fez assim: dê-me seu filho. Respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado, pôs o filho dela na cama e continuou. E no versículo 20, aí você pode ver a atitude de um homem adorador de Deus. Numa situação difícil, a criança já estava sem respirar, o que ele fez? No versículo 20 diz: então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça a essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? No versículo 21. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e ele clamou ao Senhor: Senhor meu Deus, faz voltar a vida deste menino. 3 vezes ele continuou orando ali: Senhor meu Deus, faz voltar a vida deste menino. Ali a gente vê quão poderosa é a oração intercessora. Quantas pessoas estão passando por problemas e lutas, e às vezes a gente pensa: está longe, está passando por problema, deixa, né, cada um a sua vida. Não, a nossa oração pelas pessoas faz a diferença. Continuemos orando por cada um. A oração intercessora, ela é poderosa.
Depois a gente vê que ele clamou a Deus e no versículo 22 diz: o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E no versículo 23 diz que então Elias levou o menino para baixo, entregou e disse à mulher: veja, seu filho está vivo. Amém. Vou pedir para continuar passando aqui. Antes do versículo, diz ali, o verdadeiro e efetivo cumprimento da missão ele não pode acontecer sem um alicerce. Antes de Elias viver todas essas experiências, ele teve uma base firme de fé. Vocês acham que se Elias não tivesse buscado a Deus, não tivesse orado a Deus, ele teria aquela fé naquele momento para passar aquelas provações? De jeito nenhum. O alicerce é como uma casa. Quem já construiu casa vai saber. Você pode fazer a casa mais bonita, mais decorada, colocar uma cor, outra cor, os móveis mais caros do mundo. Mas tem uma coisa que é importante para essa casa estar firme. É o quê? É o alicerce, é a base. Se o alicerce dessa casa, se a base dessa casa não está forte, o que vai acontecer com essa casa? Vai cair, vai desmoronar. Assim é a nossa vida espiritual também, irmãos. Se nós não estamos fortalecidos na palavra, se nós não adoramos a Deus, se nós não buscamos fazer a vontade de Deus, a nossa vida espiritual, se vai cair, vai desmoronar. Então nós temos que deixar o nosso alicerce firme e forte com Deus. Não tem outra saída. É o pão de cada dia. É a vontade de Deus, é a Bíblia, a palavra de Deus. Pode passar para o próximo, por favor. O profeta de Israel, ele aceitou sem reservas a autoridade do Senhor, compreendendo que sua palavra trazia vontade divina em relação ao povo que estava no declínio espiritual. Eles estavam em uma crise espiritual, longe de Deus, e um homem chamado por Deus falou: Deus, eu vou. Deus chamou ele e falou: eu vou. Nós somos chamados por Deus para dizer a verdade a este mundo. Não só a este mundo, mas a criatura também. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Nós temos que mudar a nossa vida. Nós temos que fazer parte da missão. Vou pedir o irmão para passar para o próximo, por favor. Como está a sua confiança na palavra de Deus? Você confia realmente nas promessas de Deus? Você confia, você crê nesse Deus? Irmãos, o Deus de Elias, o Deus do povo de Israel, é o nosso Deus. O Deus que cuidou da viúva, o Deus que usou Elias, é o mesmo Deus que quer cuidar de você e quer usar você. Mas será que você confia nessas promessas? Será que você confia na palavra de Deus? E depois, seus ouvidos têm discernido o som da sua voz? Será que nós estamos ouvindo realmente o chamado de Deus? Com esse mundo em que vivemos, às vezes está muito barulhento, né? Do dia a dia, tanta coisa para fazer, uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra coisa, mas você parou para ouvir a voz de Deus? Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Você sabe qual é a voz de Deus? Sabe dizer, essa é a voz de Deus? Continuando, você tem mantido um relacionamento sólido com Ele a ponto de identificar o vocabulário do céu? Lembre-se, irmãos, o vocabulário do céu é diferente, é o vocabulário santo, de amor, de paz, de obediência. É um vocabulário que traz mudança na nossa vida. Quando Jesus está brilhando no nosso coração, as pessoas percebem que nós somos diferentes. A pessoa olha para você e fala: eu acho que você é diferente. Você é crente? Você é cristão? Por quê? Não, porque eu achei você diferente. Você fala de uma forma diferente. Você se comporta de uma forma diferente. Que bom seria se as pessoas nos vissem dessa forma, né? O vocabulário, a forma de agir, a nossa forma de viver, diz muito se Deus faz parte da nossa vida ou não, se Jesus está no nosso coração. Vou pedir para passar para a próxima, por favor. Olha, uma coisa que nós podemos ler com essa história,
Deus usou o improvável para poder mostrar ao povo que ele era o Deus verdadeiro. Ele usou o povo. Elias estava consciente da missão dele, ele sabia da missão dele. E de que Deus estava ao seu lado, essa certeza adivina o fato de que o Senhor não ter abandonado ele em nenhuma circunstância, desde o começo até todas as provações que ele passou, todas as missões que ele passou, ele tinha certeza de que Deus cuidaria dele. E ele ouviu e obedeceu, mesmo nas mais difíceis e desafiadoras circunstâncias. Irmãos, nós estamos nesse mundo cheio de pecado e de dor. Até Jesus voltar, infelizmente, vai ser assim. Esse não era o plano de Deus. O pecado se infiltrou e nós vamos sofrer, vamos passar por tentações, dores, tristezas. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus vai cuidar de você. E Deus vai prover você. Mas algo nós temos que fazer: sermos fiéis e confiar no nosso Deus provedor. Vou pedir para passar para o próximo, por gentileza. Agora nós vamos, repassar alguns versículos do capítulo 17, do verso 2 até o verso 6. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui. Deus deu uma ordem para ele. Depois, no versículo 4, Deus proveu a Elias. Deus mandou os corvos alimentarem eles. E ele ficou lá. Ele obedeceu o chamado de Deus. Não se esquecendo de que Deus continuou cuidando, provendo, levando o alimento para ele e usando o corpo. E ele bebia água do riacho. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Depois, continuando na história a seguir, nós vimos ali o milagre de Deus. Nós vimos ali a coragem de Elias, a fé de Elias. E uma coisa bem importante aqui, Deus usou Elias para ser testemunha daquela mulher. Deus usou Elias para ser testemunha daquela mulher, para aquele filho, e ele continuou confiando em Deus, mesmo quando aquela criança ficou doente. Vou pedir para passar para o próximo, por gentileza. Mas como é que o Senhor desampara seus filhos? Como, irmãos? Deus desampara seus filhos? Nunca, nunca. Nós que somos falhos e pecadores, que esquecemos que o nosso Deus é o Rei do Universo, é dono de todas as coisas. Ele que tem o controle do nosso coração e da nossa vida. Deus nunca falha. Deus é cuidador. Ele cuida de nós como um pai cuida de um filho. Vamos passar para a próxima, por favor. E no versículo de 1 Reis, no versículo do capítulo 17, versículo 12, diz bem aqui, eu juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que nenhum pedaço de pão é só um punhado de farinha de jarro e um pouquinho de azeite. O que nós podemos ver aqui, diante da circunstância mais difícil, Deus pode operar. Vamos passar por outro, por gentileza? O nosso Deus, ele é maravilhoso, irmãos. E estar à sua disposição para o cumprimento da missão é crer que sua providência será dispensável em nós em qualquer circunstância que ele julgar necessária. Vou pedir para passar para o próximo, por gentileza. Vou pedir para passar para o próximo, por favor. Nem sempre é fácil. A missão, a nossa vida aqui na Terra é fácil? Nem sempre. Às vezes não entendemos o que o céu está preparando ou permitindo. Às vezes nós não vamos entender porque certas coisas acontecem com nós, mas nós somos limitados. Eu comparo assim, existe uma montanha e nós estamos aqui embaixo da montanha, mas Deus está vendo atrás da montanha e o que é por detrás do nosso futuro. Nós não vamos entender muitas coisas que vamos passar aqui, mas pode ter certeza de que Deus quer salvar você. A coisa mais importante é que Ele quer nos salvar. No processo de obediência, que é estar aqui nessa terra, quer buscar a Deus, quer fazer a vontade dEle e seguir a Ele, a vontade divina, a missão parece ser algumas inimagináveis. Vocês acham que Elias sabia o que ia acontecer com ele? Não.
mas ele viveu milagres com Deus. Vamos passar para a próxima pergunta. Como entender? Como entender todas essas outras informações? Não vamos ter todas as respostas, mas Deus vai nos dar. Você já passou por circunstâncias semelhantes a essa? Por dores, por lutas semelhantes a essa? Você já passou por dor, por doença ou morte? Infelizmente, nesse mundo de pecado, nós vamos passar por relações. Próximo slide, por favor. Em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 24, diz: Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Quando Elias entregou o filho para a viúva, ela reconheceu. Esse é um profeta. Esse é o homem de Deus. É a característica do profeta, né? O que o profeta fala tem que se cumprir, mas diante a vontade de Deus, diante a palavra de Deus, ela reconheceu de que ele realmente era um homem usado por Deus. Pode passar para a próxima, por favor. Proclamação da verdade. Irmãos, nós estamos aqui nessa terra. Pouco tempo temos. A gente está no fim dos tempos. Deus chamou cada um de nós para proclamar a verdade dele. Então eu pergunto para vocês, para os homens, especialmente para as mulheres, vocês querem ser pessoas usadas por Deus? Vocês querem ter fé, querem viver experiências e levar o amor de Deus? Se esse é a decisão e o desejo do seu coração, eu peço que se coloquem em pé. Enquanto nós vamos cantar o hino, por favor, entregue essa decisão nas mãos de Deus e confia de que o seu Deus cuidará de você e usará vocês para a missão. E mulheres, Deus tem algo especial, Deus quer usar vocês. Deixe Deus usar vocês para ser luz neste mundo.
Oremos. Querido Deus, ó Pai, muito obrigado, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos transmitiu agora, por um lindo testemunho de Elias. Nos ajude, ó Pai, a sermos fiéis como Elias, a não ter medo, a proclamar a tua verdade e sermos instrumentos usados por Ti nessa cidade. Nós queremos entregar o nosso coração, nós queremos ser verdadeiros adoradores, Senhor, que te adoram aqui e que te adoram em qualquer lugar. Por favor, ó Deus, dá-nos essa convicção no nosso coração, para que nós possamos cumprir a missão, abrir o caminho para que Tu possas voltar e nos buscar. Mas não queremos ir sozinhos, Senhor. Queremos que mais pessoas estejam aqui conosco para podermos estarmos juntos nesse grande dia. Nos acompanhe nesse sábado, por favor. Que o Santo Espírito nos dê sabedoria, Senhor. Cuide de cada um de nós. É o que pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Bom sábado para todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.